Bom dia. Oi. Sejamos todos bem-vindos, né? Vamos começar a louvar o nosso Deus. Vamos nos expor de pé, por favor. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor, com esplendor te honrei, em majestade e luz. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz.
e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, que todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, que todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. As mulheres, quão grande os homens, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, que todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Todo mundo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, que todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Ó Deus, que nos traz alegria, dando força e coragem pra lutar cada dia. Ó Deus, que é nossa confiança, como luz da manhã, renova nossa esperança, refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Ó Deus, tu criaste a terra, a grandeza do sol, toda a atmosfera.
Deus que limita os mares, que nos acompanha por todos os lugares, refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Canta mais. Em teu ser um doce canto gozará de alegria cada dia. Embora provas de tristeza enfrentarás, em teu ser um doce canto cantarás. Cântico celeste, à noite, cântico celeste terás em teu coração, em teu coração, embora na aflição. Fácil é cantar a paz. Quando vem a dor, É melhor cantar. pela noite passará o teu pavor. Tuas provas já não tem mais. Hoje ores, hoje sirvas ao Senhor. Logo o sol brilhará em teu coração. Cântico celeste, Cântico celeste, à cântico celeste, cântico celeste terás em teu coração. em teu coração, em teu coração. Embora na aflição, Embora na aflição, fácil é cantar. Reina a fácil é paz. cantar a paz. Quando vem a dor, É melhor cantar. Quando vem a dor, É melhor cantar. Quando vem a dor, quando vem a dor, É melhor cantar. Vamos cantar mais um louvor, mas você pode sentar. Mas todo mundo continua aqui, tá bom? Depois dessa, as crianças podem ir para a salinha com os tios também. Mas vamos logo cantar esse louvor. Atenção. Vamos lá. Aleluia, aleluia, abra o coração. Aleluia, aleluia, Cristo é o Rei. Cria em mim, Senhor. Humilde
todos em uma voz. Agradeçam a Jesus como sacrifício que estende seu corpo sobre a cruz. Aleluia, aleluia, abra o coração a Deus e cante. Aleluia, aleluia, Cristo é o Rei. Enche-nos de poder para mantermos a união e assim libertar o mundo escravo pelo seu amor e perdão. Cristo é o Rei. Alô. Bom dia, irmãos, amigos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos como igreja de Jesus. É nesse espírito que Jesus criou para a sua igreja, de comunhão, de amor, de fraternidade, que estamos aqui ao lado do outro para poder cultuar a Deus, conhecer mais sobre Deus através de Jesus. Domingo, como a gente sempre lembra, né? É um dia muito significativo para nós. Foi num domingo que Jesus ressuscitou dos mortos, né? E aí a grande promessa se cumpre na nossa vida, a oportunidade de se relacionar com Deus, sem nenhuma barreira do pecado. E a gente celebra isso também na ceia do Senhor, né? Quando a gente tem a memória da morte e da ressurreição de Jesus no domingo. Então a gente está continuando uns estudos aqui sobre os vários nomes que foram dados pelo povo de Deus para Deus, baseado em suas ações, no seu caráter, em como ele cuidava e tratava do povo. Então é uma série de aulas e a gente quer, a partir desses nomes de Deus, entender mais o coração de Deus, entender mais o coração de Jesus, que nos mostra o próprio Deus. Vamos fazer uma oração e a gente vai estudar juntos aí a Bíblia, né, e permitir que Deus ele fale aos nossos corações essa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estudar sua palavra juntos, Pai, em comunhão. O Senhor se revela a cada um de nós, Pai, e quando estamos juntos, Pai, podemos crescer, Pai, em comunhão, em conhecimento do Senhor, podemos contribuir na vida um do outro. E a gente quer muito agradecer por esse Teu plano, Pai, que nos faz estar aqui pelo Teu Espírito, sendo cada um aqui um instrumento e uma ferramenta do Senhor na vida do outro. E também queremos pedir, Deus, que o Senhor nos dê um coração aberto, Pai, para aquilo que o Senhor quer se comunicar para nós, Pai. Eu sei que mais do que simples conhecimento, Pai, o Senhor quer guiar a nossa vida, o Senhor quer mostrar para nós para onde precisamos ir, caminhar, em quem devemos colocar nossa fé, Pai. Nos ajuda, Deus, a entender essas coisas, Pai, e ter uma vida transformada pelo Senhor em Jesus. Abençoa esse momento, perdoa nossos pecados, oramos gratos em nome de Jesus, amém. Então, vários nomes foram colocados em Deus no decorrer da escrita da Bíblia, né, nos episódios bíblicos, e esses nomes estavam ligados assim a algumas aplicações, né, e ações de Deus no meio do povo dele. Então a gente estudou alguns aqui, né? O Shaddai, né?
E tem inúmeros nomes. A Bíblia fala que tem em torno de uns 70 ou mais de 70 nomes que são dados a Deus. É um único Deus, com vários nomes que falam assim características do coração dele, né? E hoje a gente vai estudar um termo que foi usado pela primeira vez por Jesus. Então, a primeira vez que esse termo é usado, da maneira como ele é usado, foi em Jesus. Jesus, ele é o primeiro a usar esse termo. É um termo chamado Abba, que ele significa papai, só que é um termo usado quando uma criança vai falar com o pai de maneira afetuosa. E aí Jesus, ele usa esse termo ao tratar de Deus. Os judeus também usavam Abba, só que eles usavam no sentido coletivo, né? Nosso pai, né? Jesus é o primeiro que fala assim, meu pai. E isso foi uma coisa muito grande para os judeus, para os discípulos, porque mostrava um tipo de afeto que ninguém era autorizado a ter com Deus até então. Que ninguém imaginava que se podia ter um afeto numa relação dessa com Deus até então. Se a gente fosse traduzir para o nordestino, seria painho. Ou paizinho, né? Pessoal aí do sul, sudeste, centro-oeste. Que é um termo que se refere ao pai, mas é carregado de afeto. E aí Jesus usa esse termo. A gente vai ver uma escritura que... Está aqui, né? Que vai falar isso. Está em Marcos, capítulo 14, versículo 36. É o Evangelho de Marcos, né? Os evangelhos, eles descrevem os 3 anos de ministério de Jesus, a vida de Jesus. E as palavras de Jesus, elas mostram muito para onde Deus quer nos guiar, né? E aí Jesus, num episódio, ele vai tratar Deus dessa forma. Vamos ver o que ele diz aí, ó. Ele está orando a Deus, e ele podia orar muito bem assim, né? Excelso e grandioso, excelentíssimo, magnânimo Deus. Só que Jesus, no lugar de usar esses termos, né? Ele fala assim, painho, Abba Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí ele usa esse termo Abba, né? Que é um termo repleto de afeto. Só quem podia usar um termo desse era quem era filho. E aí a gente entra numa problemática aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Como eu falei, né? É uma expressão de afeto, né? De filho para pai, com muito amor. Jesus usava muito esse termo em momentos de agonia. Você vai perceber isso, assim, quando uma coisa apertava, assim, bem pesado emocionalmente, fisicamente, Jesus usava lá Abba, né? Meu pai, meu painho, meu papai querido e amoroso. E na sociedade de Jesus, os judeus, a boa parte dos judeus, eles evitavam o uso de expressões afetuosas com Deus. Eles enxergavam a Deus por um tipo de reverência que era distante. Esse termo Abba, você chamar Deus de pai, painho, né, pai amoroso, ele não elimina o dever que temos de ter reverência na relação com Deus, mas é um tipo de reverência afetuosa. E a reverência que era popular, né, no meio religioso na época de Jesus era uma reverência distante. Então chocou para muita gente Jesus usar esse termo, né? Meu painho, né? Meu pai, né? Na primeira pessoa, eu, né? Só Jesus tinha essa liberdade para chamar o Deus de paizinho. Por quê? Porque só Jesus podia dizer meu pai, meu painho. Só Jesus. Essa é a resposta. Está em 1 João 4,9. Vamos ver lá. 1 João capítulo 4, versículo 9. Porque só Jesus tinha essa autorização, esse espaço para usar um termo tão pessoal e particular de tanto afeto com Deus. E aí a Escritura vai responder para nós. Ela diz assim, 1 João 4,9. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu único filho, ou filho unigênito, né, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Porque só Jesus podia usar esse termo. Porque ele era o único filho de Deus. Só um filho pode usar essa expressão com Deus.
que é pai, só um filho. Jesus era o Filho único de Deus. E aí você pensa assim, poxa, então quer dizer que nenhum de nós pode chamar Deus de painho, pai querido, ter uma relação afetuosa com Deus? A princípio, poderia ser que sim. Porém, Jesus ele fez algo que meio que abriu o caminho para que a gente também tivesse esse tipo de relação com Deus. Saísse de uma relação, de uma reverência distante, que envolvia medo, preocupação, castigo, e entrássemos num tipo de reverência e respeito que envolvia muito amor e afeto, que é a próxima escritura que a gente vai ler. Gálatas 4, versículo do 4 ao 6. Vamos ver lá. Gálatas foi uma carta que um apóstolo escreveu, né? E aí, dentre os vários assuntos que ele vai tratar numa comunidade local, ele solta assim alguns princípios de como se relacionar com Deus. Então, são cartas muito importantes para, se você deseja se relacionar com Deus, né? Conhecer mais sobre Deus. E aí essa carta de Gálatas, ela vai dizer o seguinte no capítulo 4, do 4 ao 6, diz assim, ó: Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. O que é que Jesus fez então para que a gente também pudesse ter essa relação de afeto com Deus? Se o único filho era Ele, Jesus morreu na cruz e graças à morte dele da cruz nos deu redenção, e através dessa redenção a gente se torna filho de Deus por adoção. Nós somos adotados por Deus como filhos, e agora como filhos podemos dizer a Deus: Deus, meu Pai querido, meu paizinho. Podemos nos relacionar com Deus com afeto, com amor, não mais com medo, distância, um respeito que envolve temor, que envolve preocupação, incerteza, mas um respeito que envolve afeto, que envolve amor. E ele diz que o Espírito de Jesus clama no nosso coração. Então, é como se o Espírito ele quisesse que a nossa relação com Deus fosse assim. O Espírito que está em nós, né? Você que estuda a Bíblia é batizado e recebe o Espírito de Deus. O Espírito que está em você, ele fala assim, ó: aproveita essa oportunidade, ó, construa uma relação afetiva com Deus, de amor. Saia do campo do medo, saia do campo do castigo, entre no campo do afeto, do amor. Que a sua reverência a Deus, o seu respeito a Deus seja repleto de afeto e amor. E quem está falando isso para nós não é uma pessoa, não é uma igreja, não é uma denominação, é o Espírito de Deus dentro de você. Muita calma nessa hora. Quebrei, ó. Vou ter que pagar outro. Bora. Pronto, vamos voltar aqui, ó. Então essa escritura fala assim que somente pela redenção de Jesus a gente se torna como Ele, como filho, né? Como é que a gente se torna filho de Deus? Hoje eu sou filho de Deus porque eu quero ser. Eu acordei com a vontade de ser filho de Deus, então hoje eu sou filho de Deus. A Bíblia fala que esse lugar ele só é transmitido para nós através da redenção que Jesus dá na cruz, né? Então é uma coisa que Jesus oferece para nós. Existe assim um movimento, né, para a gente se tornar um filho de Deus, que tem mais a ver com o que Deus faz na nossa vida do que você simplesmente querer ou se denominar filho de Deus. Nós somos adotados como filhos de Deus, né? É um processo de adoção.
Outra coisa que essa escritura ensina é que essa relação de afeto, ela custa um alto preço. Podemos chamar Deus de Abba Pai, né? Isso custou a morte de Jesus na cruz. Então, não é simplesmente não é uma brincadeira, não é uma coisa assim, eu vou chamar Deus de paizinho. É uma coisa muito séria. É uma coisa que custou um preço alto. Você ter essa oportunidade de abrir seus lábios, né, e chamar assim, meu pai, meu painho, meu pai querido, né? Você ter esse espaço de ter uma intimidade, um afeto de um filho com um pai. É precioso. Então, por sermos agora filhos, a gente deve ter uma relação não mais de reverência e castigo, né? Mas de reverência e afeto com Deus. É pelo Espírito de Deus que podemos chamar a Deus de Abba Pai, né? Então, isso é uma ação do Espírito de Deus. Se pelas suas forças, você não consegue ter essa intimidade, esse afeto com Deus, pelas suas próprias forças. Não é só querer. A partir de hoje, não é a partir de hoje. Você precisa da ação do Espírito na sua vida, né? E aí tem muito a ver com a sua relação que você está construindo com Jesus, né? Você construir uma aliança com Jesus, né? O Espírito, ele começa a fazer parte da sua vida. Então, a gente só consegue esse tipo de relação com Deus através de Jesus. É uma relação espiritual. Esse movimento de afeto com Deus é espiritual. Não é humano, não é força, não é disciplina, não é técnica, é espiritual. A gente precisa tomar decisões espirituais para poder ter uma relação de afeto com Deus. Uma coisa que é um grande desafio para nós, que eu também vejo em mim, né? Às vezes quando a gente pensa assim que Deus é Pai e nós somos filhos, a gente espelha muito em Deus, ou uma parte, o que é da nossa relação, ou o que foi da nossa relação com nossos pais terrenos, né? E aí isso pode envolver ausência, trauma, situações ruins, várias coisas, né? E aí a nossa tendência como humanos mesmo, né, de maneira natural, é uma parte disso a gente levar para a nossa relação com Deus, a gente espelhar isso em Deus. E a gente começa a viver relações com Deus um pouco baseadas na nossa vivência aqui na Terra com uma figura ou uma ausência chamada de pai, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso, o que a gente está vivendo com Deus, né? Se é o conceito de pai de Jesus, ou se a gente está vivendo um conceito que a gente carrega da nossa vida aqui, né? Isso é um ponto muito delicado, sabe, irmãos e amigos? Por exemplo, na minha relação com meu pai ele é bem presente e tal, só que ele raramente demonstrava afeto. E aí hoje para mim é muito difícil visualizar Deus na perspectiva do afeto, e a consequência disso também é muito difícil para mim demonstrar afeto para as pessoas. Isso tudo vem dessa perspectiva que eu carrego do que é uma relação paterna que eu vivi aqui. E aí o grande desafio que eu preciso viver na minha vida é abandonar o conceito terreno baseado em experiências, né, sobre paternidade, e ficar com o conceito de Jesus, de como Jesus vivia essa paternidade com Deus. É olhar para Jesus, ver como Jesus se relacionava com Deus, como Deus se relacionava com Jesus, e ficar nisso. E a minha fé está nisso. E é muito desafiante para nós. Outra escritura que diz é o seguinte, Gálatas 4:7, que é meio que a continuação, né? Diz assim, ó: assim, você já não é escravo, mas filho, e por Deus também, deixa eu ver, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Então ele está falando assim que em Jesus as relações elas mudam, né? Você está acostumado a pensar assim, um Deus que é chefe, patrão, que ele é um fiscal, um agiota, você está sempre devendo para Deus. E ele fala assim, ó: agora você não vai olhar mais Deus dessa forma. Você não é mais escravo de Deus. Deus é meu Senhor, se eu não fizer Ele vai me chicotear, Ele vai me amarrar no madeiro, amarrar meus braços, porque eu errei, eu não fiz. Escravo. Você não é mais escravo. Agora você é filho. Então o chamado de Jesus para nós
E entenda isso, sabe, irmãos? Não é abrir mão da reverência, não é abrir mão da seriedade, né, do temor, mas que esse temor, essa seriedade, essa reverência sejam em amor e em afeto por Deus. Aqui. O desejo de Deus e o clamor do Espírito em nossos corações é que a gente viva uma reverência de amor e proximidade afetuosa com Deus. É o desejo de Deus, sabe? Não é uma opção. Vocês escolhem como é que vocês querem relacionar com Deus. Se você quer que Deus seja seu chefe, seu patrão, seu comandante, seu agiota. Não é isso. Jesus fala assim, eu desejo que todos tenham uma relação de amor e afeto com Deus. É o sonho de Jesus, né? É o sonho do Espírito, é o sonho de Deus, né? Saiam de uma reverência baseada em medo e castigo, né? Deus, ele é mais nosso Pai do que nosso chefe, nosso comandante, nosso fiscal, nosso agiota. Então esse é o grande recado de Jesus para nós, né? É você enveredar por esse caminho, sabe, irmãos? E é desafiante. Em 1 João 4,18, a primeira carta de João, né, também foi um apóstolo, capítulo 4, versículo 18, vocês podem ir nas suas Bíblias aí, e aí diz assim, ó: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então Jesus sabia que se as pessoas vivessem uma relação de reverência baseada em medo e castigo, elas nunca iam se aperfeiçoar na relação com Deus. E ele falou assim, o que você vive é baseado em medo e castigo, você nunca vai ser aperfeiçoado no amor. Então ele falou, o caminho a relação que você precisa construir com Deus é baseada em afeto e amor. É o Abba, né? É o pai, paizinho, meu pai querido. Você é um filho por adoção e Deus é o seu pai. E aí acontece uma coisa curiosa, irmãos e amigos. Essa passagem aqui, ela é meio que uma continuação do que a gente leu ali, né? Se o que baseia a nossa relação com Deus é medo ou é amor, né? E aí ele continua dizendo o seguinte, ó: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então logo em seguida ele vai falar do amor entre pessoas, do amor na comunhão. É como se o que eu construo com Deus, de amor, de afeto, ou de falta de amor, de falta de afeto, é isso que eu vou dar para as pessoas. É isso que eu vou trazer para a comunhão. Se a minha relação é baseada em medo, castigo, é assim que eu vou me relacionar com os irmãos. E é assim que os irmãos vão olhar para mim. Os irmãos vão ter medo de mim, porque eu vou castigar os irmãos. Porque eu me relaciono assim com Deus, e para mim Deus é assim. Se eu errar, Ele vai me castigar. E eu tenho que ter medo de Deus. E aí Jesus fala o seguinte, que se você enxerga que a relação entre você e Deus é amor e afeto, é isso que você vai dar para os seus irmãos: amor e afeto, santidade, reverência, fé, com amor e afeto. A gente olhar para Deus baseado em medo e castigo, isso faz parte da nossa natureza humana, pecadora. E isso deve ser transformado por Jesus em nós, né? Ou seja, você não precisa fazer força para olhar para Deus e carregar todas essas incertezas, esses medos, né? Relação de castigo, medo. Isso é da natureza humana. Isso é você ser um homem pecador olhando para Deus. Isso é o natural. Jesus e o Espírito, ele clamam por uma nova relação,
que requer de nós um passo, né, um movimento, que é uma relação de reverência, de afeto com Deus. Insistir numa relação com Deus de reverência, de medo e castigo é pecado, irmão. É pecado você insistir nessa visão. Porque não foi isso que Deus planejou para a sua vida, isso é pecado. Uma reverência de medo e castigo com Deus produz muitas vezes relações pessoais baseadas em rigidez, dureza, obstinação, insensibilidade, intransigência, rigor cego. Era assim que os fariseus viviam na época de Jesus, que era assim que eles olhavam para Deus. Eles não conseguiam enxergar afeto em Deus. Era medo e castigo. Reverência para eles era medo e castigo. Não era amor e afeto. Romanos 8:15, perdão. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, em Romanos 8, versículo 15. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, Paizinho. Olha o contraste. Medo, Abba Pai. Escravidão, filhos. Vê para onde Deus quer levar você, né? Vê para onde Deus quer nos levar. Para esse tipo de relação que está em Jesus. É assim, mas como é que eu consigo me relacionar com Deus dessa forma? Está em Jesus. A vida de Jesus é isso. Jesus aponta para isso. Jesus ensina isso. Jesus nos conduz a isso. Está em Jesus. Estude a Bíblia, né? Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Eu quero interagir com Jesus. Eu quero obedecer Jesus. Eu quero seguir Jesus. E aí você vai ter essa relação com Deus. Você vai sair desse lugar, né, de medo, castigo, incertezas, e vai para um lugar de filho, né? Afeto, amor, segurança, acolhimento, paz. É o que um filho amado sente diante de um pai amoroso. Paz, proteção, amor, cuidado, acolhimento. E como eu falei, irmãos, o grande desafio da gente como pessoas é aceitar que Deus é assim. E deixar de transferir para Deus o conceito que a gente tem de paternidade desse mundo aqui, das nossas experiências. É colocar a nossa fé na relação que Deus tinha com Jesus e pensar, é isso que Deus tem para mim, é isso que eu quero esse Pai aqui, que é Jesus, que é o Abba Pai. Jesus nos mostra o quanto de afeto deve existir na nossa reverência com Deus e nas nossas relações de comunhão. O Espírito de Deus clama em nós por uma relação com Deus, de reverência afetuosa com Ele. Clama, está gritando dentro de você, sai desse lugar fechado, rígido. Deus não é teu chefe não, meu amigo. Deus não é teu general não. Deus não é teu fiscal não. Sai desse lugar de medo. Vá para o lugar de filho diante de um pai amoroso. O Espírito está clamando, teu lugar é aqui, Deus é o seu pai amoroso. Reproduzimos na comunhão o que damos ênfase na nossa relação com Deus: afeto ou medo e castigo. A gente reproduz isso na comunhão. E aí Jesus nos ensina a descansar nos braços afetuosos de Deus. Você em algum momento poderia chegar lá no seu chefe do trabalho e falar: eu quero descansar nos seus braços. Você podia chegar lá, sei lá, você está servindo o exército, né? Chega lá no general: eu vim aqui porque eu quero descansar aqui nos seus braços, general. Me carrega nos seus braços. Vai fazer isso. Chega lá no fiscal lá do trabalho, lá o teu supervisor: eu quero descansar nos seus braços. Mas você faz isso com um pai amoroso: eu quero descansar nos seus braços. Deus é esse pai amoroso. Tem esse lugar, sabe? Nos braços de Deus, para cada um de nós. Se a gente segue essa relação pautada em Jesus. Então, irmãos,
Que a gente possa chamar Deus de Abba, né? De pai, de painho, de paizinho, né? E construir esse caminho na direção dele, com muito amor, respeito, obediência, reverência, temor, baseado em afeto e amor. Então aqui são alguns nomes que a gente estudou nessas semanas passadas, né? E nas próximas semanas a gente vai estudar outros nomes que mostram muito o coração de Deus e o desejo de Deus para nossas vidas, né? Que Deus ele possa cuidar de nós, nos abençoar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter agora o momento da ceia, a gente vai comer o pão e tomar o suco de uva, que representa o sangue de Jesus e o corpo dele que foi entregue na cruz. Porque tudo isso que a gente ouviu, né, estudou, entendeu de Deus, que se descreve aqui na Bíblia para nós, como a gente viu antes, né, custou a vida de Jesus. Só chegou a nós porque Jesus foi para a cruz. Então, são coisas tão maravilhosas, especiais, né? Tão animadoras, mas lembra, irmãos, custou um preço, que é a vida e a morte de Jesus. Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar, proteger, amar. É a coisa mais valiosa de Deus que é dado a nós, né? Que é uma relação com Ele através da morte e ressurreição de Jesus. Então agora, quando a gente tomar o suco de uva, que representa o sangue que Ele derramou na cruz, e comer do pão, que é o corpo dele que foi maltratado na cruz, a gente possa refletir sobre a nossa relação com Deus e sobre a nossa relação uns com os outros. Se existe esse afeto, Abba, Pai, né, nessas relações, né, e que Deus nos ajude a construir isso entre nós e com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento que podemos estudar um pouco da Sua palavra. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a termos relações afetuosas com o Senhor, Pai, segundo o Senhor planejou para nós, Pai. Nos ajuda a ter fé e caminhar, Pai, mesmo com as dificuldades que a gente tem na nossa vida, coisas que a gente carrega, Pai, do nosso passado, de relações anteriores, Pai. Queremos pedir que o Seu poder e a força do Seu Espírito sejam mais fortes, Pai, do que qualquer referência, Pai, que nos bloqueie, que nos deixe confuso a nossa relação com o Senhor, e que Teu amor possa reinar em nossos corações, Pai. Que o poder de Jesus possa nos conduzir para uma relação tão íntima e amorosa contigo, e que as nossas relações de comunhão possam espelhar e refletir essa relação que a gente constrói com o Senhor. Abençoa esse momento da ceia, oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Logo em seguida, após a ceia, a gente vai ter um momento de oração, e aí eu vou mostrar para vocês, logo em seguida.
Agora a gente vai ter um momento breve que a gente vai fazer orações aqui no salão. A gente vai se reunir em duplas para orar, né, sobre o que a gente compreendeu, a perspectiva que a gente adquire, né, dessa mensagem das Escrituras. E aí eu coloquei algumas frases que podem ajudar na oração, quando a gente for orar aqui junto, né? Então a gente pode orar o seguinte, né? Ajude-me a construir mais afeto do que medo e castigo na minha reverência com Deus, como Jesus e o Espírito desejam, né? Podemos orar também, ajuda-me a olhar para a paternidade de Deus como Jesus a apresenta, e não a partir das minhas experiências ou traumas com a paternidade nesse mundo. E terceiro, que eu reproduza essa reverência de afeto na comunhão da igreja e na vida dos perdidos. Então aqui são frases orientadoras, né? Então agora a gente vai juntar as cadeiras, aí podemos orar em dupla ou em trio. Vai ser breve, e aí logo em seguida o coral ele termina com a canção. Vamos orar.
Vamos lá? Quando Deus criou o mundo e os anjos lá do céu, O eterno é o nosso Deus. houve raios de relâmpagos saindo de suas mãos. O eterno é o nosso Deus. E Deus não estava brincando ao expulsar Adão e Eva, porque desobedeceram e quebraram a lei. Ele volta muito em breve e espera que saibam que eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus e reina acima dos céus com amor, justiça e poder. O eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus e reina acima dos céus com amor, justiça e poder. O eterno é o nosso Deus. Quando a escuridão cobria a imensidão da noite, O eterno é o nosso Deus. e com uma só palavra ele criou a luz. O eterno é o nosso Deus. Através de suas promessas realizou todos os seus planos. Por graça e compaixão ele morreu na cruz. Não se esqueça nenhum dia de dizer para as pessoas que eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus e reina acima dos céus com amor, justiça e poder. O eterno é o nosso Deus e reina Acima do céu com amor, justiça e poder. O eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus. Podemos sentar. Alô? Eu quero chamar alguns irmãos aqui na frente, que eles têm um depoimento muito especial que vai inspirar a igreja e inspirar principalmente os jovens. Catarina, Bia, Milena, Miguel, Santiago. Podem vir aqui na frente. Bom dia, irmãos e amigos, né? É com muita alegria que a gente está aqui para compartilhar com vocês um pouco de como foi essa experiência do camp, né? Para quem não sabe, o camp é um acampamento, né, de férias para jovens e crianças que funciona, que geralmente acontece no finalzinho de julho, na penúltima semana de julho, e os jovens vão, né, e aproveitam muito lá, e tem aulas, né, tem brincadeiras, tem diversão, tem amizade. Né? E eu queria compartilhar um pouco, né, com vocês da experiência. Cada um aqui viveu um momento diferente, né? Cada um tinha uma função diferente lá. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho, né, de forma rápida com vocês. Né? Foi a primeira vez que eu fui para ficar dentro do camp. Né? Eu já tinha ido outras vezes só levar as crianças. Mas eu não fui para o camp. Essa foi a primeira vez que eu fui, né? E realmente eu gostei muito. Assim, no começo, eu fiquei meio perdida, realmente. Tipo, eu vou fazer o que aqui, né? Eu não sabia muito bem o que fazer, né? E não conhecia muita gente. É diferente de outros retiros que eu já fui, que eu conhecia todo mundo. Mas eu não conhecia muita gente, então eu fiquei meio perdida. O que é que eu faço, né? Mas você vai se inteirando e os irmãos, eles realmente acolhem, né? Mas foi engraçado que tem um momento lá, que é o momento da pausa, assim, da folga, e aí tem as estações, que chama, né, que é o momento que eles vão fazer, tipo, pulseirinha, né, como eles fizeram aqui, aí faz cartinha, aí pinta, alguns gostam de pintar, e aí a irmã me chamou, Catarina, vamos me ajudar nas pulseirinhas? Eu, tá bom, né, bora lá, né, nunca tinha ido, nunca tinha feito, e quando chegou lá, as crianças, tia, como é que faz? Eu não sei fazer.
Eu não sabia fazer, né? E as crianças diziam, e tinha isso aqui, que cor, e são quantas? Ai, meu Deus do céu, eu não sei. Ó, bora sentar aqui, me ensinem, que eu vou aprender, depois eu posso ensinar os outros que vierem, né? Mas eu vi que eles aprenderam, né? Depois eu vou aprender para o ano que vem, realmente eu poder também ajudar, né? Mas aí eu encontrei outro lugar lá, né? Que era a parte das cartinhas, que para mim era mais fácil. E realmente eu ajudei lá, né? Então, o adulto voluntário, que é como eu fui, né? Representando eles, levando o povo de Recife, ele está lá para servir. Aí serve o almoço, né? Serve a janta. Aí, tipo, tem um tempo de cabine lá que pra gente é maravilhoso, viu? Vocês não sabem, mas pra gente é maravilhoso, que é o tempo que eles vão pro quarto, ficam lá, então fica livre, assim. Então a gente tem que batalhar para fazer as coisas antes deles saírem da cabine, né? Aí organiza o almoço, aí organiza as estações, o que for preciso, né? Então, para mim foi uma experiência muito boa, né? Eu gostei muito, né, de poder estar lá, de poder servir, né? E realmente é algo que eu quero, né, viver mais vezes, né? Então, eu queria compartilhar com vocês duas escrituras, na verdade, né? Que eles leram lá, né, no começo, assim, falando um pouco sobre as aulas, né? Eu vou falar rapidinho. Que eram aulas muito profundas, apesar de ser para jovens e crianças, né? Mas eu só consegui participar de algumas, né? Porque como tinha as coisas para fazer, eu não participei de todas, né? Mas a que eu participei, que foi a primeira, ele falou muito sobre essa questão da santidade, né? Então ele falou assim sobre ali e aqui vocês estão na Terra Santa. E eles leram essa escritura aqui de Êxodos 3:5, que fala: então Deus disse, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é Terra Santa. Né? Então ele falou muito isso, né? Esse camp, esse momento que vocês estarão aqui, né? É um momento, né? Vocês estão aqui no ambiente que é Terra Santa, né? Então lembrem-se disso, vivam isso, né? Tenham santidade. Só que depois, né? Ele leu outra escritura que falou que Moisés, ele não conseguiu entrar na Terra Prometida porque ele não honrou a santidade de Deus, né? Ele não foi santo, né? Perante os israelitas. E para mim, na hora eu pensei, não tinha associado, né, esse ponto da santidade, e é lá em Números 20:12 que fala assim: o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade e à vista dos israelitas, vocês não conduzirão a sua comunidade para a terra que lhes dou. Então ele trouxe a reflexão da santidade lá, mas a santidade depois, a santidade na vida, né? Nós somos Terra Santa, então o camp era só uma semana, né? Mas a santidade, né, do povo de Deus, dos jovens, das crianças, é todo dia. São os 360 dias que restam, né, do ano para a gente viver a santidade, né? Então isso me fez pensar muito, né, que como eu antes, que cuidava dos jovens, então também tinha muito essa ideia, essa expectativa de tipo, eu vou levar eles para um lugar assim e vai ser um milagre. Eles vão ser convertidos, eles vão ser... Mas eu entendi que não é o caminho, né? A conversão é diária, né? Assim, é o trabalhar mesmo de cada pai, de cada mãe, o ano todo, né? E de cada um também. E o trabalhar do Espírito Santo na vida de cada um, realmente, né? Aí, o que é que eu percebi? A diferença de vocês, né? Que são pais e poderem se esforçar para mandar seus filhos para lá. São as relações que são construídas, né? Realmente. Tem um menino lá, uma mãe, né? Que falou assim comigo, você sabe qual é o nome de um menino que veio? Que meu filho está atrás de um menino que veio de Recife ano passado, ele quer muito rever, mas eu não lembrava quem tinha ido ano passado, todas as crianças que tinham ido, né? Aí eu disse, não lembro, mas assim, de menino só tinha Miguel esse ano, né? Então eu não vou lembrar quem é. Aí ela foi procurar o filho dela e ela descobriu que era Inácio, né? Que o filho dela estava em busca de Inácio, né? Cadê Inácio de Recife? Eu quero ver, será que ele veio, né? E realmente ele não tinha ido, né? Então no final vai passar um videozinho que ele quis falar, né? E eu pedi para os pais dele gravar com ele, aí vocês vão ver, né? O nome do menino é Miguel também. Então essas relações, né, que são construídas assim, então vale a pena, né? Por mais que não seja um lugar que, tipo, assim, você vai com aquela expectativa de vai ser, né, um divisor de águas ou transformar, e pode, né? Dependendo da vontade de Deus. Mas vale a pena, né, você criar memórias, né, dos seus filhos, memórias que eles vão lembrar para o resto da vida, né? De amizades que eles vão construir o resto da vida, né? Então, eu quero muito encorajar, né, vocês, né, que são pais, a realmente se esforçarem, porque realmente é muito bom, realmente vale muito a pena, e é muito aprendizado, né, as amizades também, né, e as coisas que acontecem lá são meio, assim, bem maduras, né, e os pequenininhos, eu também fico observando muitos pequenininhos, eles realmente são ensinados a terem liberdade não, é independência, né, de colocarem sua comida, né, de cuidar das suas coisas, né, de cuidar dos seus pertences, né, então é algo que realmente vale a pena, né. Aí eu queria muito encorajar vocês, se vocês puderem, né, a realmente se esforçarem para mandarem seus filhos no ano que vem, porque realmente vale a pena. Agora eu vou passar para a Milene. Eu quero compartilhar uma escritura que fica em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus,
aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa escritura foi muito compartilhada lá, né, no camp, que foi o tema Foi Sempre. Está até aqui, ó. Aí é muito bom porque eu aprendi mais sobre Deus e aprendi mais sobre a infinidade do poder de Deus e sobre a sua glória e louvor. E o melhor de tudo é que eu posso glorificar a Deus, louvar a Deus com outros jovens com o mesmo propósito, né? E é muito bom as amizades que eu faço lá, que mesmo que a gente se vê tão pouco, só uma vez no ano, uma semana, são amizades muito profundas e que eu quero muito levar até a eternidade. E eu gosto muito de ir para lá e eu espero ir todos os anos, até eu não poder mais. Ai, meu Deus. Mais perto? O camp, ele é um lugar muito especial. Se eu pudesse, eu iria todos os anos também. Cada evento que tem lá é algo que você sente acolhido pelo pessoal de lá. São muitas pessoas de vários lugares diferentes. Conhecer cada um, perder um pouco do sotaque. É um negócio muito especial. Então, desde quando minha mãe me inscreveu no acampamento, eu estava ansiosa. Desde o dia que ela estava lá pagando assim, e dizendo, eu já paguei a parcela desse mês, tudo, e eu lá ansiosa, né? Eu até falava com os amigos meus que eu estava ansiosa. Aí quando chegou bem pertinho da viagem, aí eu falei, meu Deus, eu estou ansiosa. Aí um deles falou, sério? Tu faz 3 meses que está falando isso? Mas a última vez que eu fui no acampamento foi a última vez que eu tinha ido no acampamento foi em 2018. Eu tinha ficado no Garotas 1. Eu fui em 2017, foi em 2018, né, no ano seguinte. E os dois eu fiquei no Garotas 1, né, que é das garotas mais novas. No segundo ano eu pensava que eu ia ficar das garotas maiores, né? Mas eu fiquei um pouquinho frustrada, mas foi isso aí. Aí esse ano foi um pulo danado, porque eu fiquei no Garotas 7. Então, né, a maturidade já era outra e tudo mais. E foi incrível, assim, cada momento lá, porque mesmo tendo as mesmas coisas todos os anos, desde 2013, tendo o Círculo da Honra, a Devocional das Estrelas, mas nunca é a mesma coisa, né? Sempre é especial e nunca é a mesma experiência, mesmo sendo as mesmas coisas. Então, foi incrível, né, reencontrar pessoas, conhecer pessoas novas e construir uma amizade, né? Hoje a gente tem um grupo lá no WhatsApp, né, com as meninas do meu quarto e foi muito bom construir amizades com pessoas que compartilham da mesma fé que a minha. Esse ano não foi tanta gente, foi 5 pessoas, mas diferente do último ano, né, que eu tinha ido, foi em 2018. Que foi um bocadinho de gente, né? Que eu estava vendo uma foto ontem e eu vi, assim, que foi um bocadinho de gente. Mas eu fiquei feliz por nós termos representado a nossa igreja aqui de Recife lá. E foi especial, né? Cada momento lá. Eu estava até contando com algumas pessoas que nos 6 dias que eu passei lá, 4 eu chorei. 2 choros foi de emoção, na Noite das Estrelas. Falando sobre a Noite das Estrelas, o frio nessa noite estava absurdo, estava 7 graus. E foi logo na noite que eu lavei o cabelo. Eu só sei que eu sofri tanto. Mas eu quis aproveitar, assim, cada momento lá. Eu tive que lavar o cabelo nesse dia porque eu fui participar da Guerra de Bexiga. Aí eu estava até, tipo, não tão animada para participar. Mas disse assim, não, eu vou participar, né? Porque eu quero aproveitar cada momento lá. E fui. Mas depois eu sofri, mas passou. Mas foi incrível, assim. Ouvi de algumas pessoas, né, coisas que para mim tem sido uma dificuldade e saber que elas veem isso em mim é muito especial. Eu fiquei muito feliz, meus olhos ficaram brilhando assim quando eu ouvi aquilo. E os 2 choros foi porque eu estava me despedindo do pessoal de lá. Aí deixa aquela saudade, né? Mas foi muito, muito incrível cada momento lá e poder ver Deus assim em cada momento, tanto nas aulas, né,
que, como Milena falou, que o tema do acampamento esse ano foi sempre, né, falando da infinitude de Deus. E, como eu falei, foi muito incrível cada coisa, muito especial. E saber que eu fiz parte de... Como é que eu posso dizer? Eu construí uma amizade lá, que uma menina estava... não sabia se acreditava em Deus ou não, mas eu fiz parte desse... Como é que eu posso dizer? Na construção da convicção dela, né? Enquanto ela conversava comigo, ela falou que sabia que tinha algum propósito aquele acampamento que ela tinha ido. Então, eu ter feito parte disso me deixou muito feliz. E é isso. Bom dia, irmãos. Então, apesar de eu não ter a camisa, eu estive lá, tem fotos para comprovar. Mas assim, para mim o acampamento é bem especial. Para quem não sabe, eu fui parte do acampamento lá nos Estados Unidos já faz 12 anos pela primeira vez. E essa experiência que eu tive lá foi a primeira vez que eu enxerguei o amor de Deus na vida real. E foi o início da minha jornada para me tornar um discípulo. Então eu sempre me sinto tão agradecido pela experiência que eu tive lá. E chegando aqui, eu acho que o que me encorajou tanto foi que o reino de Deus é igual lá que é aqui. Quer dizer que os valores do céu que a gente constrói tanto na igreja quanto no acampamento são iguais, porque a gente está seguindo o mesmo Deus. E o mesmo amor, o mesmo propósito, o mesmo carinho, o mesmo acolhimento que eu vi lá e que foi parte da minha experiência, foi a mesma coisa aqui. E para mim foi muito marcante ver meus irmãos que também foram para o acampamento, sem falar português, eles foram super bem acolhidos e amaram estar lá. Mas agora voltando como uma das pessoas mais velhas do acampamento, o conselheiro mais velho, eu acho, e ver os adolescentes, os acampantes que foram parte da minha cabine. Tem 3, eu acho, que voltaram com muita vontade de estudar a Bíblia, mas além disso foi mais a amizade que a gente construiu, apesar da diferença da idade, o sentimento e a experiência que a gente consegue ter no acampamento é só explicado pelo amor de Deus e como Ele é presente num lugar assim, quando a gente quer muito servir, quando a gente quer muito se divertir. E eu acho que cada um de nós que foi parte vai carregar isso nos nossos corações, mas também sabemos que a gente vai compartilhar isso com a igreja, esse mesmo amor que é tão especial. Então, acho que cada um de nós só queria agradecer também pelo apoio. Estava sentindo muito a falta de vocês, mas queríamos compartilhar um pouco de como Deus trabalhou nas nossas vidas lá. Amém. E aí, querida família de Recife. Olá! Recife. Tudo bem? Que honra poder falar com vocês nesse dia. Eu sou Amparo. Eu sou o Jefferson e esse é o Miguel. Olá, tudo bem com vocês? Olha, estamos aqui primeiro para dizer que é uma honra e uma alegria muito grande poder estar falando com vocês nesse dia. Verdade. Dizer que nós estivemos lá no acampamento esse ano. Foi muito especial e a gente quer muito animar vocês ao próximo ano estarem indo. Querida Catarina, já estamos com muita saudade. Verdade, foi uma Catarina. honra conhecer você, tá? E a gente quer muito, muito agradecer a cada um de vocês por terem se esforçado em enviar as suas crianças e seus filhos, né? E o Miguel tem um recadinho, né, Miguel? Primeiro que aí também a gente ganhou de 17-0 das garotas 8, os garotos 17-0. E o Inácio, eu queria que ele estivesse lá, né? Uau! Ano que vem você vai, né, Se Deus Inácio? quiser. E a gente quer muito conhecer você, tá? Porque o Miguel falou em você o ano todo. Ele foi nessa intenção. Meu amigo Inácio vai estar lá, mas olha, com certeza ano que vem nos veremos, tá bom? Amém. Um beijo pra vocês. Beijo pra todos. Um abraço Tchau. também. Tchau. Tchau.
não quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oi. Meus irmãos, são dois avisos importantes. O primeiro é próximo sábado, dia 10, às 15h30, vai ser um tempo em homenagem aos pais, né? Os homens. Então aí a gente está convidando a igreja, né, para vir e aí poder aproveitar essa tarde e fazer homenagem aí aos pais, tá bom? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, meus irmãos, é referente ao retiro ao 2025. O certo é ele sempre estar pronto a nos receber. Ele já deixou bem claro isso. E até o momento, por que a gente não busca outro lugar? Primeiramente, por uma questão financeira. A gente pensa na igreja, né? Pensa o custo que é para cada irmão, principalmente quem tem filhos. Então, eu entrei já em contato com o Emanuel sobre o retiro do ano que vem, e ele já deixou claro que a igreja tem prioridade, né? E isso é muito bom. Aí a questão dos valores. Eu trago para vocês ainda, ele falou para mim que ainda ia acertar valores, e eu entendo por a questão dos custos, mas o que é que eu trago para cada irmão? Que no mínimo, o valor que foi desse ano foi de 480 todos os dias, né? As 4 diárias. Ou seja, saiu por 120. Então, no mínimo, meus irmãos, a programação, o que você pode se programar é por esse valor. Eu não acredito que vai ser um valor tão maior do que esse, mas certamente será um valor maior. Então, para cada igreja em casa, aquele que está liderando, aquele que está à frente, que possa ver junto com os seus irmãos, né? Essa questão aí da organização e o planejamento. Se nós analisarmos, Carnaval 2025 será em março, início de março, eu acho que 3 e 4, se eu não estiver enganado. Então tem até fevereiro, mas não quer dizer que é o último dia de fevereiro para poder fazer o pagamento, até porque é preciso fazer o pagamento ao certo. Mas se nós analisarmos começando esse mês, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, só aí já serão 6 meses. Se for pelo valor que foi desse ano, dá R$80 por mês. Então, esse é um valor mínimo que cada irmão pode fazer um planejamento, de R$80. Se puder dar mais, dá mais, se puder dar menos, dá menos. Mas que entenda que pelo menos de agosto agora até janeiro, ou início de fevereiro, ou meados de fevereiro, a gente possa pagar o retiro, para não ficar pesado, né? Financeiramente falando, chegando próximo. Então, cada um pode fazer esse planejamento da melhor forma, dentro da sua realidade financeira. As dificuldades, elas vão existir, não há dúvidas sobre isso, né? Planejamento também, porque a gente pode fazer um planejamento e alguma adversidade acontecer, alguma situação imprevista. Então a gente entende isso, então é por isso que a gente está falando a questão já desde já. Não é cedo, a gente já está agora em agosto, então já chega exatamente aí dezembro e aí vai ter o retiro, tá certo? Então esse é esse ponto aí que a gente traz. E se tiver dificuldades aí de planejamento, veja com aqueles que estão à frente da igreja em casa. E se não puderem resolver, traga aqui para o conselho que a gente vai resolver da melhor maneira. Mais uma vez lembrando, o importante é vocês estarem lá, tá certo? Então, só, né? Então vamos encerrar com a oração. Querido Deus Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Deus pleno, Deus soberano, Deus Criador de tudo e de todos,
mas acima de tudo, Deus Santo. Obrigado, Pai, por esse momento, pelo culto, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, que possamos, Pai, sempre desenvolver em nossos corações, em nossa vida, o caráter de Cristo. Ele é a nossa referência, Pai. Que possamos sempre fitar os nossos olhos nele. Sabemos das adversidades e momentos difíceis que passamos e cada um passa, mas a nossa confiança no Senhor, ela deve ser plena, verdadeira e profunda. Então alimenta a nossa fé, Pai, alicerça ainda mais a nossa fé, nos guia, Pai, sempre no caminho da salvação, nos guia sempre pelo Teu caminho, buscando fazer a Tua vontade, Teus ensinamentos, que possamos permitir que o Espírito Santo também nos guie, Pai, que seja desenvolvido o fruto do Espírito em cada um de nós, Deus. Obrigado pela igreja, por cada irmão e os planos que colocamos aqui sobre o próximo sábado, do tempo com os pais e um pouco mais distante, que é o retiro. Seja feita a Tua vontade, Pai. Então, muito obrigado por tudo e em nome de Cristo, oro e agradeço. Amém, meu. Amém, obrigado. Está encerrado. Obrigado.